Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula ao vivo, a nossa live da Engenharia Mecatrônica, pós-graduação EAD de Engenharia Mecatrônica. Nós estamos aqui hoje com 3 profissionais do mercado para trazer informações dessa pós-graduação que é uma chave muito importante para linkar a indústria 4.0 com as tecnologias, com a engenharia, com a área de elétrica, de mecânica, de computação. E agora a gente já fala em robótica, em inteligência artificial, em vários conhecimentos que agrupados formam a engenharia mecatrônica. Então, antes de continuar a falar um pouquinho, eu queria apresentar os meus convidados aqui. São 3 profissionais espetaculares, tanto da área da indústria quanto da educação. A Natália dos Santos Silva Nolepa. Boa noite, Natália, tudo bem? Boa noite, tudo bem. A Natália é graduada em Ciência da Computação e Engenharia Elétrica, é mestre em Engenharia Elétrica na área de Sistemas Eletrônicos e pós-graduada em Engenharia de Controle e Automação Industrial e em Gestão de Projetos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O professor Plínio de Andrade Vieira é graduado em Engenharia de Controle e Automação na área de Mecatrônica e é especialista em Controle e Automação Industrial e também é especialista em Gerenciamento de Projetos e tem mais 3 especializações na área de Educação EAD, Metodologias Ativas e Docência para o Ensino Superior. E também meu colega Giancarlo Michelino Gaeta Lopes, fez graduação e mestrado em Engenharia Elétrica, com pesquisas voltadas para aquisição de dados e controle de processos e gestão de projetos na especialização. Jean, Plínio, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Nisso. Bom, pessoal, eles vão se apresentar um pouco melhor depois, tá? Quando eles forem falar do contexto da atuação deles com relação à engenharia mecatrônica, vão falar um pouquinho mais da expertise deles. Vocês vão ter oportunidade de ouvi-los. E eu queria falar um pouquinho para vocês do curso de Engenharia Mecatrônica. É uma pós-graduação oferecida EAD. O EAD, ele te permite estudar quando e onde você pode. Esse curso ele é oferecido 100% online, nas modalidades de 10 meses de duração, 6 meses ou 4 meses de duração. Então, nas diferentes modalidades, você também tem diferentes intensidades e frequências de dedicação para você concluir o seu curso. É extremamente fácil, nós temos o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA, onde você encontra os materiais e as videoaulas preparadas especialmente com muito cuidado, com muito capricho para que você consiga acompanhar os conteúdos. Nesse AVA, você também tem acesso a diferentes caminhos para interações com a instituição, solicitação de atividades, tarefas, documentos e acesso à tutoria. Nossa tutoria é uma tutoria formada por profissionais aderentes à área do conhecimento do curso, aderentes ao conhecimento que você está desenvolvendo ali. São tutores muito ativos, eles respondem em poucas horas úteis e conseguem te dar um apoio pedagógico bastante interessante. Além disso, o curso de pós-graduação em Engenharia Mecatrônica é cadastrado no EMEC, então o certificado que você vai ter no final tem validade nacional em qualquer âmbito do Brasil e, por ser um curso da área de engenharia, esse curso também está em processo de cadastramento junto ao CREA, de modo que você, engenheiro, que concluir esse curso, tem a possibilidade de fazer a anotação dessa especialização na sua carteira profissional de engenheiro quando você concluir esse curso. Então, são diferenciais que a nossa pós-graduação oferece. No caso do cadastro no CREA, é um diferencial. O cadastro no EMEC é um cadastro obrigatório. E o nosso AVA, com certeza, é um diferencial, porque ele tem uma excelência em termos de apresentação, disponibilidade, todas as ferramentas que você precisa ali, sem contar a qualidade do material e das videoaulas. E aí, continuar falando um pouco mais do curso, eu queria contextualizar para você o que você vai ver em termos de conteúdo dentro desse curso, na matriz curricular.
Lembrando para você que as disciplinas estão voltadas ali para trazer os problemas reais da indústria 4.0, para te ajudar a entender e ter conhecimento para resolver esses desafios. O curso tem 13 disciplinas que vão compor aí uma matriz de 520 horas. Então, é uma matriz bastante robusta que vai proporcionar que você tenha condições de protagonizar o seu crescimento, o seu aprendizado, com meio, com continuação, para você crescer nessa área de engenharia mecatrônica. Então, vocês podem ver na tela agora, eu trouxe para vocês a lista de disciplinas, na sequência que elas são oferecidas, e vou contar um pouquinho, uma historinha aqui para contextualizar essa sequência e esses conteúdos que vocês vão ter. A primeira disciplina que nós vamos ter é de manufatura enxuta e sustentável. Essa disciplina ela traz os princípios e os processos para integrar práticas sustentáveis dentro da indústria 4.0 e em qualquer contexto de produção, mas aqui nesse curso, falando em indústria 4.0, faz bastante sentido. Depois, já começando um pouquinho, colocando o pé aí na mecatrônica, nós vamos com a disciplina de fundamentos de eletrônica, que traz aí os conceitos-chave para fortalecer, para entrar na engenharia mecatrônica. Dependendo da sua área de formação, você talvez já tenha esse conhecimento, dependendo da sua origem dentro da engenharia, essa é uma disciplina muito importante para te situar dentro desse caminho da engenharia mecatrônica. Depois, na sequência, nós vamos para instrumentação, que na engenharia é a disciplina onde nós falamos dos instrumentos que servem para medir e para controlar os processos. E, nesse caso, eles são essenciais para apoiar esse controle, para gerar dados, para trazer esses dados, para permitir o funcionamento dos sistemas inteligentes e conectados que nós vamos ter ali como parte do sistema de mecatrônica. Depois dessa disciplina, vamos para os sistemas eletro-hidropneumáticos. Hoje, nenhuma máquina é 100% eletrônica, nem 100% mecânica, nem pneumática. As máquinas são uma integração de sistemas, então essa disciplina vai trazer justamente isso, a integração dos sistemas essenciais hoje para o funcionamento das máquinas, tanto os sistemas elétricos, os sistemas hidráulicos e os sistemas pneumáticos, sem contar os outros sistemas, mas esses são os que fazem a máquina ter força, vamos dizer assim. Na sequência, nós temos lógica programável e linguagem de descrição de hardware. É uma disciplina que vai falar de habilidades de programação de CLP e descrição de hardware. Ela vai começar a trazer a linguagem, como que nós falamos com as máquinas, como que nós ensinamos as máquinas. Na sequência, integração de sistemas CAD, CAM, CNC e FMS, que são conceitos de integração de sistemas de design e de manufatura, que nós conseguimos fazer os sistemas conversarem entre eles, permitindo que os sistemas de produção sejam automatizados e flexíveis. Então, a máquina vai ter uma forma de conversar e, através dessa integração, ela consegue fazer essa comunicação funcionar. Na sequência, sistemas de controle. Nessa disciplina, vocês vão sair capacitados a entender e aplicar o sistema de controle para o processo industrial e na disciplina de redes industriais, a fazer a configuração das redes de comunicação industrial, ou seja, sistemas de controle controla, a rede industrial, ela comunica, ela conduz essa informação que você precisa. E depois, sistemas supervisórios, eles vão supervisionar, eles vão organizar e controlar, ajudar a supervisionar a aquisição desses dados, que são essenciais para controlar os processos industriais. Controlamos, comunicamos, supervisionamos, nós vamos chegar na fábrica conectada, para chegar
na fábrica inteligente, nós precisamos dos sistemas embarcados de IoT, Internet das Coisas. E aí nós temos uma disciplina para trazer esses conceitos que vão ajudar a desenvolver esses sistemas de IoT. E depois seguimos para o Machine Learning. O Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, junta esses dados, analisa esses dados, processa esses dados que a gente mediu, controlou, comunicou, supervisionou, e as máquinas começam a aprender, a identificar padrões, a prever falhas, a otimizar os processos através do aprendizado. A partir dali também a gente consegue viabilizar os robôs. Temos robôs autônomos que se baseiam nesse aprendizado para conseguirem operar, e temos robôs menos autônomos que bebem menos desse machine learning, mas temos diversas ferramentas de robôs dentro das indústrias. E no final, para fechar o curso, a gente fecha com inteligência artificial, que precisa também desses dados, desse aprendizado de máquina e de muito mais coisa para integrar esses conceitos todos na engenharia mecatrônica e nessa automação industrial que é hoje tendência no mercado. Falado tudo isso, apresentada essa matriz para vocês, contado essa sequência de conteúdos que a gente tem no curso de engenharia mecatrônica, na pós-graduação, eu queria conversar um pouquinho com os nossos convidados e justamente trazer aqui para a roda a experiência deles, a vivência que eles têm nessa área. Então, por exemplo, a Natália, que tem uma grande experiência na área de docência, uma experiência na área de eletrônica, de telecomunicações, fez pesquisa na área de desenvolvimento de sistema de telecomunicações para transmissão de dados. Tem aí hoje uma atuação mais voltada para a computação, mas fortemente também já atuou nessa parte de telecomunicações. Então, Natália, eu queria que você falasse para nós um pouquinho como a sua expertise, que vai muito além da parte conceitual, né, inicial, conta para nós um pouco mais sobre sua atuação nessa área, como que você trabalhou com isso, e se você puder amarrar essa sua atuação com essas disciplinas que eu acabei de listar, para que o nosso interessado, o nosso futuro aluno consiga sentir que realmente o que está ali é um conhecimento que ele vai utilizar na profissão dele, na atuação dele depois. Ah, perfeito, Nirce. Eu vim, então, da ciência da computação, mas a minha paixão, acho que pela elétrica, pela eletrônica e depois pela automação, ela se deu justamente na vivência do mercado de trabalho. Eu pude acompanhar a jornada de alguns projetos de desenvolvimento de pesquisa com inovação, e eu pude perceber o quanto a indústria, o agro e demais setores de entretenimento, o quanto isso é latente. Então, esse desejo aí do ser humano de ter ali um robô, tudo aquilo que a gente via nos filmes de ficção científica, muito dessa quebra da barreira, então, do computador, enquanto a gente está ali no virtual. Para aqueles sistemas que, de fato, interagem com o mundo físico, ele depende de disciplinas de base, porque toda tomada de decisão técnica, muitas vezes, ela depende disso. É uma análise. Será que o sistema que eu estou colocando, ele pode ficar em alta temperatura? Será que eu preciso ter algum cuidado adicional com a questão dos dados, como você mencionou? Por que existem as redes industriais? Eu estou falando de uma velocidade específica, é uma segurança, é uma outra camada de segurança. Eu não posso deixar esses dados como a gente tem em redes corporativas e domésticas tradicionais. Ou então, pensando, quando a gente fala de sistemas de tempo real, muitas vezes eu preciso tomar uma decisão e pensar assim, será que um algoritmo de IA ele vai ser tão bom? Será que eu posso ter 1 minuto para tomar essa decisão? Muitas vezes, um sistema supervisório ou algo que já existe, que já está consolidado na área da automação, ele é uma melhor escolha para aquela circunstância, e eu posso aproveitar esses dados, fazer um tratamento de machine learning ou de outras técnicas de IA, e aí sim, para tomada de decisões futuras, eu poder contar com algoritmos mais complexos. Então, a decisão ali no dia a dia, seja da indústria, do setor de serviços, pensar em setores de aviação e demais setores que precisam trabalhar com informações de alto risco, nem sempre
existe uma bala de prata. Acho que pelo contrário, acho que os colegas, o Plínio, o Giancarlo e a Nirce vão concordar que a engenharia é justamente isso, é aprender a aprender. A tecnologia que a gente conhece, ela não é a última. Então, a gente tem que estar sempre ali atento ao que está de novo, porém, a gente só vai entender aquilo que é novo se a gente tiver os fundamentos de base. Então, os exemplos, né? Fundamentos de eletrônica, disciplinas como instrumentação, controle, são técnicas que elas já existem aí desde os anos 70, os anos 80, os anos 90. Mas se a gente não souber esse conceito, esse fundamento, dificilmente a gente consegue olhar para uma tecnologia pronta e conseguir entender qual que é melhor. De repente, eu estou falando de comunicação, estou falando de um Wi-Fi, uma outra tecnologia, Bluetooth, por que usar uma ou não usar a outra? Então, a gente só consegue ter esse pensamento crítico quando a gente domina esses conceitos e até o extrapolar. Quando, muitas vezes, a gente é questionado, a indústria ela quer desenvolver um sistema, por exemplo, que ele precisa fazer uma integração com plataformas ali do CAD e do CAM. Será que existe uma IA que vai interpretar esse código ao final? Será que eu consigo ter algum sistema que já faz essa interoperabilidade? E cada vez mais a gente tem observado isso, que os sistemas que estão chegando e que estão aí sendo demandados pelo mercado, eles são, sim, integrados com demais áreas da operação. E isso requer, então, o conhecimento em sistemas elétricos, eletrônicos, em movimento mesmo da mecânica, aerodinâmica, questão de força, de torque. Então, todos esses conceitos, eles ajudam, tanto no desenvolvimento de sistemas, na manutenção, na parte de pesquisa e toda essa cadeia, então, que move aí a inovação e a tecnologia de uma maneira geral. Ótimo, Natália. Muito obrigada pela sua contribuição. Sua fala foi cirúrgica ali no que a gente queria. Giancarlo, você é professor do ensino superior, professor da pós-graduação, produz material didático, assim como a Natália também, para ensino à distância. Você tem muitos anos de experiência nisso, você tem uma forte atuação também, a sua ênfase em sistemas embarcados, nessa parte de sistemas eletrônicos de medida e controle, instrumentação eletrônica. E, atualmente, você está trabalhando mais relacionado a sistemas automatizados e IoT. Então, eu queria que você contribuísse com a gente e falasse um pouquinho sobre como que a integração de todos esses conhecimentos ali, ela está ali na realidade da indústria 4.0. Legal, Nirce, muito boa a sua pergunta. Bom, pensando primeiramente na minha formação, apenas reforçando aqui o que a Nirce já havia comentado, tenho uma formação em elétrica e fiz um mestrado na área de também elétrica, mais focado em instrumentação. Instrumentação é justamente um ponto mais aprofundado na parte de medição, de aquisição de dados ali de um sistema industrial. E a gente sabe que os sistemas automatizados atuais, eles exigem cada vez mais uma riqueza nos dados. Então, se anteriormente, algumas décadas atrás, a gente poderia fazer uma medição de temperatura lá, uma medição de nível, por exemplo, baseado somente em detectar um determinado nível de temperatura ou detectar se chegou em um nível, os sistemas atuais, a gente pensa na indústria, eles exigem cada vez mais precisão. Às vezes, alguns sistemas industriais, eles só conseguem ser factíveis, ou seja, efetivamente eles serem criados se eles conseguirem uma grande precisão na medição. E justamente essa pós em mecatrônica tem disciplinas lá de instrumentação, tem a parte eletrônica que é a base, e essa parte de medição ela acaba sendo bem importante dentro do processo para garantir que a gente tenha um sistema de controle bem mais robusto e consiga ter ali um processo de produção muito bom. Pensando então nesse sistema da indústria 4.0, a gente está falando de tecnologias não somente dessa parte de instrumentação, a gente tem também a parte de sistemas embarcados, né, que eu acabei atuando recentemente. Trabalhei no desenvolvimento de vários produtos eletrônicos, principalmente voltado a essa área de medida, e a gente percebe que com o passar dos anos, né, como a Natália já havia até comentado, sempre surgem novas tecnologias, novas formas de fazer a medição, né? Então talvez uma grandeza que anteriormente a gente não conseguia fazer uma medição muito precisa, a gente consegue agora com novas tecnologias fazer esse tipo de medida. Então é sempre importante a gente ficar atualizado, né? E uma pós-graduação muito boa, né? A gente sempre está estudando para se manter justamente atualizado em relação a isso. Sobre os sistemas embarcados, atualmente a gente tem praticamente sistemas embarcados no nosso dia a dia e na indústria também não é diferente, né? Monitorar ali as grandezas por meio de um sistema
sendo embarcado e com IoT, acaba sendo algo bem comum na indústria. Ou seja, além de fazer a medição, eu quero que esse dado seja disponibilizado na nuvem, né? O sistema computacional em nuvem de forma remota já é algo bem comum dentro da indústria. Então, atualmente, se você vai em um ambiente industrial, dificilmente você vai encontrar lá um rack com servidor que está rodando ali localmente, que está armazenando o dado ali. Os dados hoje eles ficam, na grande maioria das vezes, concentrados em nuvem. Então, essa integração do sistema embarcado local com uma forma de comunicar com a internet acaba sendo algo também bem comum. Então, o profissional que vai se enquadrar a trabalhar, ele vai se dispor ali a procurar uma posição dentro da indústria, é importante que ele consiga fazer essa integração, conhecer como você fazer essa aquisição de dados, como você fazer esse sistema de controle, mas também integrar isso com ali uma comunicação em nuvem, né? Enviar o dado ali para ser processado no servidor, porque localmente a gente vai ter ali rodando naturalmente o sistema supervisório, né? Mas os dados, na grande maioria das vezes, fica ali no Big Data, fica no servidor, né? O servidor fica rodando ali, até mesmo automação dependendo do tipo de sistema, né? Então, são conceitos aí da área de instrumentação, que eu já comentei, que estão bem vigentes dentro da indústria 4.0. Acho que a proposta da pós-graduação, né, nisso ela passou ali para nós uma lista de disciplinas, a Natália já comentou sobre, ela consegue trazer disciplinas que são voltadas mais à área de elétrica, mais à área de eletrônica, mas a gente percebe também que tem um enfoque na parte de mecânica. A gente percebe na formação atual hoje que, por exemplo, a minha formação é na área de elétrica, certo? Então, eu fico mais focado na área de elétrica, me aprofundei mais na área de eletrônica, né? A Natália partiu mais para a área de telecomunicação, mas dificilmente a gente vai encontrar um profissional que tem todas as habilidades, falando ali em hard skills, que a pós-graduação está ofertando. Porque a gente tem conceitos de elétrica, de eletrônica, e também tem uma parte de mecânica, tem a parte de modelagem, de simulação, que a gente viu de CAD, de CAM. Então, nessa pós a gente consegue, com uma carga horária maior, normalmente é 360 horas, né, Nirce? Essa aqui a gente tem um pouco de carga horária maior. Então, a gente consegue, com essa pós, já atender uma grande demanda e atender ali o que a indústria está precisando efetivamente no dia de hoje, né? A gente está falando de indústria 4.0, fora do Brasil já tem 5.0, né? Se fala, parte de robô colaborativo, né? Já entrando em vigência, mas aqui no Brasil a gente sabe que não está tão avançado o 4.0, está muito em implantação agora. E é justamente uma necessidade, né, profissional que a gente tem, e a pós eu acho que ela está bem alinhada em relação a isso. Foi um grande acerto aí da instituição. Tia, muito obrigada. E sim, a proposta da pós-graduação vir com 13 disciplinas, vir com 520 horas, né, uma carga horária muito mais robusta, foi justamente para encaixar esses diferentes conteúdos, para concentrar isso numa pós-graduação e trazer esses conteúdos todos para que vocês tenham a oportunidade de não se especializar só em uma vertente, em uma linha, mas sim ter o conhecimento mais amplo, desenvolver bem essas hard skills ali para trabalhar. E mesmo que você não vá trabalhar exatamente com todas essas hard skills, mas você consegue enxergar onde que a sua especialidade, com a sua atuação, interfere nas outras. Então, conhecer o trabalho que vem depois ou o que veio antes é fundamental para você ser um profissional mais completo. Então, sim, reforçando aqui o que o Gia trouxe, a matriz mais robusta tem esse propósito para que você consiga sair um especialista em engenharia mecatrônica mais fortalecido. E agora eu queria convidar o Plínio para contribuir aqui com a gente, porque o Plínio, ele tem um background acadêmico bastante sólido e uma trajetória profissional também bastante diversificada na indústria. Ele tem uma expertise que se estende ali, é bastante ampla nesses domínios da automação, do controle, mas o Plínio já foi um pouquinho mais para a vertente da mecânica. Ele já foi um pouquinho mais para esse outro lado que o controle e a automação levou. Então, mesmo ele tendo a graduação em engenharia de controle e automação, ele foi um pouquinho mais para a área da mecânica já, né, dessa mecatrônica mais da área da mecânica, diferente do Jean e da Natália, que foram um pouco mais para a área da eletrônica, dos dados e tudo mais. E o Plínio também trabalhou com o uso das tecnologias CAD e CAI e tem certificação CSWA. Então, Plínio, além de dizer para nós o que significam essas siglas que eu acabei de mencionar, como engenheiro de controle e automação e com uma atuação mais voltada para a área de mecânica, eu queria que você trouxesse para nós, relacionasse essas disciplinas que a gente estava falando, esses conhecimentos, esses conteúdos, um pouco mais com a atuação na área de mecatrônica.
Perfeito. Bom, olá, pessoal. Antes de tudo, eu queria falar aqui que uma grade de extremo respeito, essa grade da engenharia de pós-graduação em engenharia mecatrônica, é uma grade pesada mesmo, assim, não é qualquer lugar que a gente vai encontrar tanto conhecimento ali agregado em um único curso, né? Justifica a carga horária já ser maior. Então, ela é algo muito interessante. Eu sou formado em engenheiro de controle e automação. Na minha época, o meu curso ele era chamado de engenharia mecatrônica, mas depois passou a ser vinculado como engenheiro de controle e automação, né? E como a Nirce falou, eu fui para a área da mecânica. Então, eu vim de uma família de engenheiros. Meu pai é engenheiro mecânico e sempre fui o cara da olhar alguma coisa e querer desmontar para saber como é que funciona, o que está acontecendo ali dentro, como que foi feito, né? E dentro da engenharia, eu criei 2 objetivos na minha vida, lá na minha graduação, que hoje faz todo sentido para mim. Um era poder ajudar as pessoas de alguma forma, por isso eu acabei virando professor, né? E o outro era tentar deixar o meu nome em algum legado. Isso eu ainda não consegui, mas a gente está encaminhando, né? Então, eu atuo tanto na área da docência como na área de projetos de máquinas, certo? E aí entra muito algumas disciplinas que foram faladas ali na grade de vocês, que é a estrutura de CAD, CAM, CNC, FMS, né? Então, o que são essas siglas, respondendo o que a Nirce perguntou, né? Quando a gente fala de um projeto que a gente está desenvolvendo, eu tenho 2 formas de fazer. A forma que eu chamo de irracional, que eu vou fazer tal coisa. Então eu saio juntando um monte de cacareco aqui, vou soldando, vou juntando e falar, deu errado. Não, vamos jogar fora, vamos começar tudo isso de novo. A gente não tem mais tempo nem dinheiro para ficar gastando com isso. Então, o engenheiro ele tem que entender que 80% da força que ele vai colocar é projetando e 20% executando, certo? Por mais que você queira ver o negócio já funcionando no primeiro dia, calma, espere, gaste ali no papel, nos cálculos, fazendo tudo certinho, para depois você ter que fazer uma vez só, né? E uma dessas áreas que a gente trabalha no projeto é justamente a parte de CAD, CAE e CAM, né? Então são 3 siglas, que CAD vem de desenho auxiliado por computador, o CAE vem de engenharia auxiliada por computador e o CAM vem de manufatura auxiliada por computador, né? Então, basicamente, você vai fazer o quê? Você vai ter a sua concepção de ideia do que você quer projetar e antes de você sair construindo fisicamente, você vai modelar ele em um software específico, né? Um software de desenho ou modelagem mecânica, etc. A gente tem CAD tanto na mecânica, mas quando você vai fazer sistemas elétricos, você vai usar um CAD Simu, sistemas eletrohidráulicos, eletropneumáticos, você vai usar um Fluid Sim, parte de eletrônica, né? Tem o Multisim, tem o Eagle. Então, tudo você pode fazer virtualmente para depois fazer na prática, né, prototipar ele uma única vez ali e verificar possíveis alterações caso sejam necessárias, né? Então, a minha parte de projeto é um sólido conhecimento na questão de elementos disponíveis, elementos de máquinas, materiais e estruturas também, onde você vai aplicar os cálculos e fazer o desenvolvimento virtual. Então, aqui você está aplicando o CAD. Quando a gente fala, o que é o CAE, né? O CAE é você justamente simular todos os funcionamentos dele de forma virtual. Então, em vez de eu projetar um sistema, por exemplo, eu fiz um projeto de um reator, em vez de eu construir ele e botar para funcionar sem saber se ele vai dar certo ou não, eu construo ele virtualmente e boto ele para funcionar virtualmente e vejo onde que eu tenho que fazer as alterações. Uma vez que está tudo funcionando, eu vou para o CAM, né? Então, o que é o CAM? O CAM é eu jogar todos esses dados que eu criei ali nesses softwares iniciais e jogar na máquina para que a máquina faça a construção dele, né? Então, a manufatura integrada, hoje ela já é realidade na maior porcentagem das indústrias brasileiras, porque você quer ter uma produção em série com alta volumetria e baixa perda de material, né? Então, toda essa estrutura você vai conseguir fazer de forma ordenada e organizada. E quando a gente fala da mecatrônica, onde que a mecatrônica entra em tudo isso, a formação que vocês vão ter é algo extremamente amplo, né? Então, mas o que eu vou fazer desenhando? Você vai... Lembra sempre que o engenheiro ele é o pai dos dados, né? Então, tudo que você vai
ter de dimensionamento dentro de uma indústria são dados que você pode coletar e fazer o tratamento desses dados, principalmente para trazer o que a Natália falou ali. Eu vou analisar esses dados e muitas vezes trabalhar com tendências, né? Gráficos de tendências. A instrumentação, eu tenho lá sensores de nível, pressão, eu vou pegar a temperatura, eu vou pegar todos esses dados e vou analisando e consigo prever o que isso vai acontecer. Ah, mas eu não tenho tempo para ficar sentado aqui, então eu jogo machine learning. Eu boto a máquina para entender esses comportamentos e através desses comportamentos ele vai tomar ações, né? E aí entra lá, a gente consegue vincular todas essas disciplinas, né? Por mais que você fale, pô, não tem nada a ver eletrônica com não sei o que lá. Não, tem tudo a ver, tudo linkado, né? Porque você pode pegar ali esses dados da instrumentação, onde você vai fazer as alterações no CLP. Mas como é que eu vou fazer alteração em CLP se eu não sei a programação do CLP? Ah, mas a gente tem aqui a programação do CLP, a gente tem a alteração do supervisório. Então, é tudo muito... É muito bonito de ver as coisas funcionando ali do jeito que a gente trabalha, né? E a engenharia é isso. Antigamente eu respondia para meus alunos, por que eu quero ser engenheiro? O engenheiro serve para resolver problema. Hoje eu já penso diferente, né? O papel do engenheiro não é resolver problema. O papel do engenheiro é evitar o problema, certo? E esse é o papel de vocês ali, como futuros profissionais aqui da nossa área, né? Plínio, muito obrigada. E você falando assim, engenheiro era um resolvedor de problemas e hoje nós somos um evitador de problemas. E aí entra bastante o machine learning. Não era o nosso propósito aqui, mas hoje nós não falamos tanto mais na indústria em manutenção corretiva. O objetivo é que ela não ocorra, né? Porque a gente fala hoje em manutenção preditiva, muito mais do que antes falava-se em preventiva. Então, a preventiva parava a máquina e revisava a máquina. E hoje, com as coletas de dados que os sistemas de controle nos permitem, instrumentação nos permite, o machine learning, nós temos o aprendizado de máquina que visa prever as falhas. Então, hoje, a função do engenheiro é evitar a falha. Por quê? Porque ele tem dados, ele tem conhecimentos, ele tem ferramentas para prever as falhas. E aí, a engenharia mecatrônica, ela traz o conhecimento para o engenheiro, esse especialista, ajudar a prever as falhas. Então, além de construir os sistemas, de automatizar uma linha de produção, uma indústria inteira, é também aproveitar esse conhecimento para trabalhar nesse ponto de evitar as falhas. Então, você otimiza o processo, porque você melhora a produtividade da sua máquina, você otimiza o tempo dela e você também reduz o tempo de parada, que é um gargalo enorme na indústria, porque você tem dados, então você consegue, com base no comportamento da máquina, prever, olha, quando ela começa a se comportar dessa forma, daqui a pouco é hora de trocar determinada peça. Então, você faz a parada no momento mais adequado e para a máquina antes dela quebrar. Então, essa hoje é a função do engenheiro, é analisar os dados que ele tem para, além de otimizar o processo, ele evitar as falhas, evitar paradas. E aí que está o grande ganho, né? Ganho, né? E você ainda tem o diferencial de você ter um aproveitamento muito maior quando a gente fala de manutenção preditiva ou corretiva. Salvo alguns casos que a corretiva ela já é prevista, mas ela tem que ser corretiva em malhas industriais específicas, né? Mas você consegue ter um aproveitamento muito maior de componentes ali, elementos mecânicos, rolamentos ou até mesmo lubrificantes, do que a preventiva. Cada tantas horas de trabalho eu tenho que parar para trocar, mesmo estando bom, mas está na prevenção, né? Enquanto na preditiva, analisando-se os dados ali. E olha que interessante, eu fui na feira da FEIMAF, né? Ela corre todo ano lá em São Paulo, e você vê cada vez mais empresas fornecendo sensores automatizados ou com IoT para você trabalhar sistemas de manutenção, né? Fazer a integração da manutenção da sua manufatura, certo? De forma virtual, para que você tenha um aproveitamento cada vez mais próximo de 100% dos componentes, né? E pode falar, Natália, fica à vontade. Só complementando o que o Plínio disse, essa questão dos sensores também vai de encontro ao que o Giancarlo falou. Algumas medições que eram muito tradicionais, hoje em dia elas são até mais estimadas do que de fato medidas.
por conta disso, de fazer uma... Então, depois que essa instrumentação ela foi validada, a IA ela tem essa capacidade de correlacionar os dados, correlacionar algumas grandezas e conseguir, então, fazer a estimativa em pontos que muitas vezes ou não é possível instalar um sensor, ou às vezes um sensor seria muito caro, ou às vezes ele é inviável na prática até pela própria condição da operação. Seja se a gente estiver falando em um silo, se a gente estiver falando em um processo que às vezes varia pouco, essas medidas elas são ali avaliadas em uma linha do tempo, em uma série temporal, e a gente conseguiria aproveitar a vida útil quase máxima, né, Plínio, do equipamento, seja um rolamento, uma correia, algo que pudesse ser trocado. Ali, né? Algo que possa ser trocado com um tempo maior. E essa diminuição do tempo parado, no final do dia, tudo isso reduz mesmo na parte financeira, que é o que os CEOs da empresa, que é o que o mercado, acho que essa questão financeira ela não pode ser colocada de lado, porque no final do dia é uma continha mesmo, o engenheiro ele vai fazer essa continha de mais e menos e vai tomar essa decisão. Sim. Melhor fazer a parada agora, não deixar, se isso quebrar, a minha consequência é pior. A gente chega naquele ponto, né? Tempo é dinheiro, mais uma vez. Quando eu falei da pós-EAD, eu quis dizer que tempo é dinheiro porque você estuda no seu tempo, com a sua dedicação. E a gente volta a falar aqui que tempo é dinheiro, agora falando em indústria, então tempo parado é perda de dinheiro, por isso que um engenheiro mecatrônico, um especialista, ele é um investimento para a empresa porque ele vai reduzir as perdas, reduzir perda por parada de máquina, ele vai aumentar os ganhos com o aumento da produtividade. Então, esse é um especialista que tem demanda no mercado, né? No mercado, num ambiente que a gente está falando ali de uma transformação digital, que a gente já está na indústria 4.0. O Brasil, em alguns setores, está bastante adiantado nessa questão da indústria 4.0. Em outros setores, ele olha para a indústria 5.0 e quer chegar lá, mas ele ainda tem uma âncora ali na falta de profissionais no mercado, muitas vezes, né? Faltam profissionais especialistas para alavancar esse crescimento, alavancar essa transformação digital. Então, seja no setor automotivo, agora com esse boom de carros elétricos, carros hidráulicos, no Brasil a gente viu nos últimos anos ali chegando muito carro elétrico, mesmo que lá fora eles já estejam mais fortes. A gente vê na agricultura, com a agricultura de precisão, agricultura digital, as tecnologias que são usadas hoje no agro, seja com drones, com veículos não tripulados, com máquinas, com tecnologias espetaculares ali no agro, seja na indústria, mesmo numa indústria alimentícia, numa indústria farmacêutica, a gente tem automação, a gente tem aprendizado de máquina. Na indústria metalúrgica em geral, que fabrica máquinas e na indústria que utiliza as máquinas, a gente tem uma demanda por esse profissional. E aí eu queria que vocês trouxessem, se vocês puderem, exemplos práticos assim, do que vocês já vivenciaram, do que os alunos de vocês estão trabalhando, porque nós 4 somos professores, mas vocês 3 têm ali o pé na educação, convivência com os alunos. Então, se vocês puderem contribuir com exemplos, onde que esse engenheiro trabalha, o que ele faz, o que esse especialista contribui ali na prática. Sei que vocês já falaram muito aqui, mas se vocês puderem contribuir mais um pouquinho, para reforçar para você que está assistindo que tem essa demanda no mercado. Essa demanda existe e onde que ela vai existir para você depois poder atuar mesmo. Então, fiquem à vontade, na ordem que vocês quiserem falar, contribuir. Posso começar, daí os colegas depois contribuem. Eu vou trazer um dado recente que eu vi de uma pesquisa para corroborar justamente a fala que a Nirce trouxe da necessidade, da demanda que a gente tem para essa área de mecatrônica, principalmente para a indústria 4.0. Né? Recentemente eu vi uma pesquisa feita pelo IBGE, uma pesquisa considerando somente indústrias, né, com mais de 100 colaboradores, e tem um percentual, né, a gente já até comentou aqui, tem um percentual de indústrias que ainda não colocaram em prática algumas das tecnologias de indústria 4.0, e das empresas que não colocaram em prática, a pesquisa indica que 60% das empresas não colocaram nenhuma tecnologia da indústria 4.0 em funcionamento por falta de profissional.
porque dentro da empresa não tem ninguém que é tecnicamente capaz de estar ali colocando para rodar um sistema de IoT, computação em nuvem, ou seja, todas as tecnologias que a gente falou, das disciplinas, né, que estão relacionadas às disciplinas, muitas delas não estão implementadas na indústria, né, justamente pela falta de profissional. E é justamente essa demanda aqui que essa pós vem suprir, né, essa formação bem completa para estar atendendo essa demanda de indústria 4.0. Nessa mesma pesquisa também tem um dado de IA que está sendo bem utilizado, né? Nos últimos 2 anos aí, passou a ser bem aplicado nas indústrias, né? Inclusive, é algo bem recente, né? Se a gente pensar 2 anos atrás, por exemplo, a gente não tinha ChatGPT, não tinha nada, né? É algo bem recente, daí a indústria também está aplicando bastante, mas as tecnologias mais voltadas à parte de hardware ali, né? Elas acabam não foram muito ainda implementadas justamente pela falta de profissional, e essa é uma demanda que vem atender aqui. Acho que isso é uma informação importante aqui. Perfeito, Giancarlo. Acho que complementando, estudante, o profissional de engenharia mecatrônica, eu vejo que ele é um profissional mais perto do processo, sem distanciar da parte da tecnologia. Então, olhando para a computação, as áreas de sistema, se a gente for pensar em sistema de RP, site, tudo que a gente vê que ele é essencialmente virtual, isso já está muito consolidado. Tanto que ferramentas como, Giancarlo, você deu o exemplo do ChatGPT, se a gente pedir para ele construir um script, eu consigo falar numa linguagem natural, uma linguagem humana, e pedir um auxílio, muitas vezes, para ele corrigir um SQL, uma consulta a um banco específico, que não necessariamente como desenvolvedor, eu não tenho de cor qual que é o comando que eu uso no Oracle, no Postgres, no MySQL, mas se eu souber o caminho ali, eu sei que o comando eu vou descobrir mais cedo ou mais tarde, de uma forma muito rápida. Então, levando isso para o processo, muitas vezes um profissional que precisaria ali entender de um protocolo de rede industrial, se ele precisar entender de alguma medição, ele não precisa necessariamente ser especialista em tudo, porque é muito difícil ser especialista em tudo. Mas o mercado de trabalho, atualmente, também a gente não tem como ter lacunas. Então, para aquela pessoa que ela gosta, ela já atua muitas vezes na indústria e ela gosta de tecnologia, estudante, se esse é o seu caso, é o perfil ideal para fazer uma especialização em mecatrônica. Porque você continua, então, na área de atuação, que muitas vezes conhecer o processo, o modelo de negócio, é uma curva de aprendizagem que nem sempre o mercado ele espera que a pessoa vá se tornar uma especialista naquela área da indústria. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, também nem sempre dá tempo do profissional fazer aí uma faculdade de graduação de um curso de computação de 4 anos ou uma faculdade de elétrica de 5 anos. Então, uma especialização que dê ao aluno o caminho, as vivências profissionais, onde que ele vai pesquisar, se ele precisar avançar. Isso é excelente. Então, os profissionais, cada vez mais, eles precisam ser mais generalistas, não no sentido de perder aquele refinamento técnico, mas no sentido de entender mesmo de cada assunto, porque muitas vezes essas equipes, elas são uma equipe de engenheiros. Já aconteceu de eu trabalhar em locais assim, que eles esperam a sua visão crítica naquela área que você é especialista, mas nem sempre dá para sair dando sugestões no brainstorm que sejam muito diferentes da realidade do colega. Então, a gente tem que sim entender um pouco de cada, pelo menos quando a gente fala de tecnologia, né? Entender ali onde eu estou falando de cada camada, entender os fundamentos mínimos para que aquela ideia ela seja aceita, para que aquele projeto ele tome por base, né, Plínio? Senão a gente fica andando em círculo, se a gente... uma corrida de ratos, né? Exato, porque aí a equipe está brigando internamente por conta disso, de não conseguir entender, às vezes, um conceito ali que é na disciplina do lado. E é importante você lembrar também que, como a Natália falou, né, a questão de você saber um pouco de tudo, mas não quer dizer assim, eu só sei um pouquinho de cada coisa e acabou. Não. Você vai ter a sua especialidade, o seu afinco, igual eu fui para mecânica, a professora Natália foi para computação, o professor Giancarlo foi para elétrica, né, instrumentação e tal. Mas quando nós estamos falando de conceitos gerais da engenharia, quando está falando lá da cinemática, quando está falando do resistor ali, quando está falando de um paquímetro, todo mundo entende, né? Todo mundo sabe o que quer dizer, né? O uso da IA hoje vem auxiliando cada vez mais a formação do profissional, mas eu sempre trago aqui um puxão de orelha que eu costumo falar, que a inteligência artificial ela é tão inteligente quanto quem está utilizando.
Né? Não adianta você falar assim, a IA vai me salvar aqui ou vai salvar uma indústria. Não, ela é uma ferramenta, certo? Também não adianta eu pegar uma chave de fenda, mas eu não sei apertar um parafuso. Então, ela é uma ótima ferramenta, só que vai acabar sendo obsoleta, né? Eu acabei me desvirtuando aqui do tema que a gente estava falando. Mas é um ponto importante esse que você trouxe, Plínio. Mas quando você falou, tem algum exemplo, certo, de estudo de caso e tal, a gente entra naquela famosa pergunta, né, de que o que eu estou fazendo, ele vai contribuir para a melhoria da empresa, né? Então, hoje a gente tem o lucro da empresa, isso é um fato, ninguém vai abrir uma empresa porque não dê lucro, e quanto mais tempo você perde, mais baixo vai ser o seu lucro, mas em contrapartida tem aquele fator humano, né? Se eu automatizar tudo, o que eu faço com a mão de obra? E aí, vocês têm essa resposta de ouro? Pelas oportunidades do que eu vi de trabalho, a indústria está muito mais preocupada, por exemplo, em evitar acidentes de trabalho, que aí a gente pode falar, no pior caso, né, as mortes, ou mesmo quando acontece um funcionário amputar o dedo, acontecer um incêndio nas instalações. Então, esses processos que eles são mais críticos, eles são mais emergentes no sentido de substituição da mão de obra por uma ferramenta automatizada. E na maioria das vezes, eu gosto de, por isso que eu trouxe esse olhar que é interessante pensar, se você é conhecedor do processo, você já trabalha numa indústria, em usinas, a gente aí, cada região do país existe aí vamos dizer, uma especialização, né? Um trabalho ali que acaba tendo, estatisticamente, acaba sendo maioria na região. Mas, normalmente, então, aquela pessoa que já entende do processo e ela se especializa na tecnologia, não quer dizer que ela vai construir um robô do zero. Pelo amor de Deus, não é isso. Pelo contrário. Mas é conseguir olhar para um sistema supervisório e entender se tem algum item que está fora do normal. Porque ele vai avisar? Ele vai avisar. É um alarme, mas eu também preciso, como profissional, entender esse alarme. É um código de erro, tem alguma decisão técnica que pode ser tomada sem que a gente tenha que parar as operações. Então, eu vejo muito isso, que a ideia não é que a automação ou a inteligência artificial substitua algumas profissões. A gente vive num mundo em que algumas são inevitáveis, mas eu prefiro ter esse olhar de que um profissional que ele faz o trabalho dele e que ele consegue melhorar as atividades em detrimento ali do conhecimento, do investimento que ele faz nele mesmo. Acho que esse é o pensamento. A indústria, e como engenheiro e como analista, em outros lugares que eu tive a oportunidade de vivenciar essa jornada, eu vejo que esse investimento ele se justifica necessariamente nisso. É uma atividade de risco, é uma atividade que eu preciso, você deu o exemplo da indústria alimentícia e farmacêutica. Eu não posso ter ali os cabelos, cílios caindo no processo, porque isso causaria uma multa. Então, esse tipo de atividade, eles são substituídos majoritariamente aí por IA, olhando esse cenário. Eu consigo ter um robô que auxilia a pessoa a não necessariamente ter que expor os membros a uma máquina que pode ter um corte irreversível? Eu acho que nessa questão se a mecatrônica, se a automação, se a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas, essa é uma discussão que não é de hoje, né? Toda a tecnologia que surge, quando surgiu a calculadora, muitas pessoas que eram calculadoras humanas se viram com o emprego comprometido. Tiveram que se reinventar. Uma alternativa foi aprender a operar as calculadoras. Quando o computador chegou, quantas pessoas iriam perder o emprego? Mas elas precisaram se reinventar. Os datilógrafos, né? Sempre houve as pessoas que precisaram operar essas máquinas. Então, hoje, se a gente pensa em automação industrial, a gente pensa em salvar vidas, porque a gente expõe menos pessoas a riscos, né, processos mais perigosos, a gente garante segurança dos alimentos, a segurança dos remédios, porque evita exposição, a contaminação, porque o processo é um processo fechado, um processo automatizado. A gente melhora a produção na agricultura, porque as máquinas, os sensores que estão lá no campo permitem prever melhor uma irrigação, uma adubação.
um momento certo de interferir na cultura. Então, a gente tem, me corrijam se eu estou errada, mas eu diria uma alocação, uma mudança de alocação da mão de obra. E por isso que tem que estudar, que tem que estar preparado. Né? Então, como o Plínio bem colocou, a IA, ela não vai nem destruir, nem salvar o mundo, porque ela é tão inteligente quanto quem opera. Ela é uma ferramenta. Eu sempre comparo a IA com o Excel. Se você não sabe usar Excel, você não sabe nem fazer 2 mais 2 no Excel. Você tem que saber minimamente usar o Excel para tirar o potencial dele. Da mesma forma a IA. Se você não sabe usar a IA, você vai pedir para ela te dar uma informação, ela vai te dar. Mas o que você vai fazer com essa informação? Como que você vai validar a informação que a IA te deu? Você tem que entender o processo, você tem que entender o que significa a informação que a IA te devolveu. Para você trabalhar com automação, você tem que entender a informação que você dá e interpretar o que você recebe. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, quando a gente fala em dizer que vai roubar o emprego, né? Porque é o medo de muitas pessoas. E aí eu queria que vocês me trouxessem também um contexto, assim... Nós falamos muito de indústria aqui, o engenheiro mecatrônico, o especialista em mecatrônica na indústria. Mas existe vida fora da indústria? Existe vida para esse especialista na pesquisa, na academia? Nós estamos aqui, todos somos professores, mas também somos atuantes na indústria, ou atualmente, ou no mercado de trabalho fora da sala de aula, mas nós temos também essa vivência. Além de professores, nós também temos uma expertise, uma experiência fora da sala de aula. Mas existe vida na pesquisa, na academia, para esse especialista? Acho que são possibilidades também, né? A gente está falando bastante da parte de indústria, né? Se a gente pensa, por exemplo, num sensor ou numa máquina ali, normalmente você vai aplicar na indústria alguma solução de mercado que já está pronta, uma solução de prateleira, né? Que a gente fala. Daí você conhece as possibilidades, porque você tem a sua formação, você vai lá e compra e faz a instalação. Mas nada impede de que você seja um desenvolvedor desta solução, de um novo sensor, de um novo maquinário, né? O Plínio trabalha bastante na parte de máquinas, né? A máquina a gente projeta ela do zero. É um Lego ali que você vai juntando, né? Você conhece materiais, peças, né? E daí você vai construindo ela efetivamente, que não passa de ser um processo de pesquisa também, né? Então, a gente tem... Acho que tem essas duas vertentes, né? A gente focou um pouco mais aqui em falar nas aplicações já prontas, mas o processo também parte do projeto desde zero, da concepção ali de produzir um produto para colocar ali à venda, para ser implementado e ser colocado em outras indústrias, né? Também são possibilidades que a formação, como a gente já comentou, ela é uma formação bem completa, tem fundamentos de eletrônica, ou seja, a parte eletrônica básica, tem a parte de controle. Então, por que não você projetar um controlador específico para um determinado tipo de processo? Tá, a gente utiliza normalmente o CLP, mas às vezes em alguma aplicação específica você precisaria ter um sistema embarcado que também tem disciplina para você construir ali um hardware específico para aquilo, que vai ficar funcionando de uma forma mais isolada, por exemplo. São possibilidades também que aqui a pós-graduação ela vai poder suprir, né? E eu diria que até como empreendedor, já que as soluções, até que elas cheguem, nada impede, por exemplo, de uma startup, assim como a gente viu um boom de aplicativos, a gente ter, então, soluções que sejam mais agentes físicos, então, sejam agentes automatizados, agentes autônomos. A gente vê muita a questão do drone, a gente ainda não tem nem regulamentação no Brasil. Então, ainda existe um caminho aí a ser trilhado para quem gosta desse tipo de desenvolvimento, gosta de fazer o projeto, gosta de fazer os cálculos. Parte desde o começo, né? Eu digo o seguinte, mecatrônica, né? Mecânica, trônica, pega eletrônica, né? Elétrica, eletrônica e informática, os conceitos de programação ali, camadas de rede, como a professora Natália falou. Então, você tem uma área muito grande para ser abordada. A Nirce falou no começo da nossa live, não existe hoje um sistema que seja puramente eletrônico, puramente mecânico, puramente elétrico, puramente programável, né? Elas estão integradas, certo? Eu vejo, nesses anos que eu tenho de experiência na área, uma lacuna muito grande dessa integração de áreas, certo? Cada um foca, não, vou focar nisso aqui e é isso aqui que eu sei tudo disso aqui.
Mas quando você fala do B, o cara peca ali que ele não tem um conhecimento básico. Vocês, com uma formação dessa de mecatrônica, vocês têm essa integração de forma muito vasta, né? Então, 3 áreas que eu queria comentar aqui para vocês fora da indústria, tá? A agronomia, ela é uma área que tem crescido cada vez mais, né? Por ironia do destino, hoje cedo, enquanto estava tomando café, resolvi assistir Globo Rural, e era um episódio gravado ainda no YouTube, não era nem ao vivo, né? E estava passando uma reportagem sobre robôs sendo utilizados ali em produção de leite, né? Na ordenha e tal, e até mesmo na manipulação da alimentação desse gado. Tudo robotizado. O pessoal foi lá para Holanda, né, os proprietários, para conhecer a tecnologia para trazer para o Brasil. Quando eu estava na minha graduação, foi quando eu comecei a dar aula, eu escrevi um artigo junto com alguns alunos meus sobre drones sendo utilizados para uso de pesticidas. Não se ouvia falar de drones ainda na época, né? Era muito vago. A gente começou a fazer uma pesquisa sobre isso. E hoje vem crescendo cada vez mais. Hoje você já vê vídeos de sistemas como esse sendo utilizados, né? Então vai tendo cada vez mais acesso. Construção civil. Construção civil é uma área que nunca vai deixar de existir, né? Você sempre vai precisar construir algum local ali, uma edificação, mas o canteiro de obra ele sempre vai existir e é algo que ainda está numa crescente muito grande. Ele começou a ter essa vertente a partir ali de 2020. Eu tinha montado uma empresa de engenharia na área da civil justamente para trabalhar a implementação de sistemas BIM, que era a parte de análise de dados, né, para a construção civil. Hoje é obrigatório para você ter numa construção. A gente estava implementando ainda na época, que foi quando foi assinado o decreto para virar lei. E você vê que é uma área que tem um potencial gigante para você automatizar ali, para usar sistemas mecatrônicos dentro dele, né? E o que você está fazendo com isso? Você está dando conforto para os operadores. O cara não precisa lá ficar carregando saco nas costas e pá e não sei o quê. Você automatiza o processo. Lembra sempre que a engenharia ela vem para trazer, principalmente a mecatrônica, para trazer conforto para quem está sendo beneficiado por essa tecnologia, né? Ninguém... Acho que só quando a gente vai para academia que a gente fica lá puxando peso, né? Mas fora isso, ninguém quer ficar fazendo isso, certo? Então, são 3 áreas aí que eu deixo para vocês. E um ponto importante é que não parem de estudar, entendeu? Que esse seja, né, a especialização, ela já é o segundo passo, você já fez uma graduação, vai fazer sua especialização e você vai ter que dar continuidade nos seus estudos. Às vezes o pessoal vai dizer, nossa, ele tem 3 pós na área de educação, tem 3 na área de engenharia, é porque a gente tem que estar sempre se atualizando, né? O que eu aprendi na mecatrônica, eu entrei na faculdade faz 20 anos, quando eu entrei como aluno, hoje já mudou muito, já integrou. Eu tive a disciplina que é da sua área, parte de computação, e eu fui fazer uma pesquisa com o meu professor, a gente pegou o carro, morava em Maringá, a gente andou na avenida principal de Maringá com uma plaquinha detectora de Wi-Fi, né? E aí a gente ficou muito contente porque a gente achou 2 redes Wi-Fi. Em 1,5 km de avenida. Assim, a gente falou, nossa, o futuro está aqui. Né? Quer dizer, faz muito pouco tempo comparado ao que a gente tem hoje. Hoje você... Só que dentro dessa sala, se a gente abrir uma antena de Wi-Fi, vai pegar umas 50 redes, né? Então tem que estar sempre se atualizando aí, porque o mercado ele vai progredindo, a tecnologia ela vai avançando. É isso aí. A transformação digital, ela é uma realidade. Ela veio para ficar e ela transforma o nosso dia a dia, ela transforma a nossa vida, transforma a indústria, a pesquisa. E nós falamos aqui, o Jean falou da pesquisa e do desenvolvimento. E as indústrias, né, elas têm o setor de desenvolvimento de máquinas, de equipamentos, de aplicações, de tecnologias. E ali o engenheiro especialista que não quer trabalhar ali na instalação da máquina, ele pode trabalhar no desenvolvimento. Então, são vieses de atuação profissional extremamente interessantes. E tem a docência, né? A gente falou de tantas coisas, claro. 4 professores aqui não tínhamos mencionado a possibilidade da docência, mas é uma possibilidade de atuação para o especialista em engenharia mecatrônica e formar outros especialistas
atuar, seja no ensino técnico, tecnológico, graduação, pós-graduação, enfim, são várias possibilidades. O que a gente viu aqui hoje mostra, né, com exemplos, com realidades, a crescente demanda para o especialista em engenharia mecatrônica nesse mercado, nessa caminhada para a indústria 4.0 e daqui a pouco para 5.0, que o Brasil e o mundo está percorrendo. Né? Então, nós precisamos desse profissional. Essa escassez desse especialista motivou a criação dessa pós-graduação nessa matriz robusta de 520 horas. É uma carga horária diferenciada no mercado de pós-graduação hoje, porque a legislação, o MEC pede no mínimo 360 horas. A gente está propondo ali uma carga horária mais robusta para conseguir abarcar esses conhecimentos da elétrica, da mecânica, da computação, para integrar tudo ali na mecatrônica. E aí, essa formação sólida que esse especialista vai ter quando ele sai do curso, ele vai propiciar que ele consiga se encaixar nessas demandas do mercado de uma forma mais sólida, mais tranquila, para ele poder escolher onde que ele vai atuar. Então, o nosso tempo aqui já está se findando para essa aula. Se a gente tivesse aí, a gente estenderia muito mais, porque o assunto não falta, né? É um assunto interessante. Mas eu queria aqui agradecer muito, porque a contribuição do Plínio, da Natália, do Giancarlo foram contribuições muito fortes, muito consistentes com o que o mercado tem. São vivências diferentes que vocês trazem. Eu sou professora, mestre, doutora, coordenadora desse curso. Não sou da área exata de mecatrônica, mas eu sou de uma área que utiliza a automação na indústria, né? Eu sou engenheira de alimentos, mestre e doutora, mas eu estou do outro lado da engenharia mecatrônica, de quem está no processo e se beneficia, de quem é o parceiro do engenheiro mecatrônico lá na indústria, numa das vertentes que nós temos. Então, tenho também essa vivência por estar ali no processo que se beneficia da automação, no profissional que ajuda a dizer para o engenheiro qual o caminho que esse processo precisa automatizar, quais premissas ele precisa respeitar. Então, eu espero que vocês tenham curtido essa live, que vocês tenham aproveitado esse momento aqui com esse corpo de profissionais robusto, experiente no mercado e que contribuiu hoje com a expertise para te mostrar que a especialização em engenharia mecatrônica é uma pós-graduação que vale a pena. Se você é protagonista do seu desenvolvimento, se você é protagonista da sua carreira, venha, faça pós-graduação em engenharia mecatrônica, que vai valer a pena. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.